Dia 31 de dezembro de 2025. O ano literalmente chegou ao seu último dia. É claro que eu tô gravando esse vídeo um pouco antes para dar tempo de editar, mas ele tá indo pro canal no último dia de 2025 para firmar de vez no canal a tradição do último vídeo do ano ser um vídeo que eu falo de todos os jogos que eu terminei esse ano. Esse ano eu consegui jogar muita coisa. Ano passado eu já tinha considerado bastante coisa, que foram 28 jogos, se eu não me engano, e esse ano foram 43. Foram 710 horas, 24 minutos e 39 segundos de jogos terminados. Isso convertido em dias dá 29 dias, 14 horas, 24 minutos e 39 segundos. É como se eu tivesse ficado um mês inteiro jogando sem parar para comer, para tomar banho ou para dormir. Isso é equivalente a 355 filmes de 2 horas ou 11 viagens pro Japão ida e volta. O único jogo que fugiu essa regra é o Elden Ring, que eu já terminei umas 4 vezes e esse ano eu terminei de novo. Mas eu não coloquei ele na lista porque eu vou falar um pouco mais desse jogo no futuro, quando eu fazer a segunda platina e jogar a DLC que ainda não aconteceu. E bem, sem mais delongas, vamos para a lista de terminados de 2025. Antes de eu começar a falar aqui, eu quero pedir encarecidamente que você deixe um like, se inscreva no canal e comente aí embaixo se algum desses jogos você já jogou, algum te interessou, ou se tiver alguma dúvida sobre algum deles, pode comentar que eu vou te responder aqui. Beleza? Vambora! Começando em janeiro, o meu primeiro jogo terminado foi Tormented Souls. Tormented Souls é um jogo indie de survival horror. É uma ode ao survival horror das antigas ali, bem parecido com o primeiro Resident Evil. Tem um pouco de Silent Hill ali também, mas ele é muito parecido com o Resident Evil, tanto que ele tem aquele comando de tanque. E ele é um jogo muito bem executado. Embora eu acho que o inventário e algumas interações dele sejam um pouquinho desengonçadas, ele tem um bom pacing, desafios muito inteligentes e uma história que cativa. Passando para o segundo jogo, Indiana Jones and the Great Circle, um jogo da Bethesda que eu não tava colocando muita fé quando eu vi os trailers, porque eu falei, pô, legal, mas ele vai ser em primeira pessoa, será que isso aí funciona? Será que eu não vou perder um pouquinho da dinâmica de ser o Indiana Jones? E que nada, cara. Indiana Jones and the Great Circle é uma das experiências mais divertidas que eu tive no ano. Para os fãs de Indiana Jones é como se um sonho tivesse se tornado realidade. É como se a gente tivesse voltado no tempo, na era clássica de Indiana Jones, da trilogia, com uma história inédita. Eu quero ver essa fórmula sendo aplicada em outros jogos, de repente de outras franquias de filmes, e queria muito uma sequência. Eu sei que recentemente saiu uma DLC, mas eu ainda não joguei. Meu próximo jogo foi GTA 4. Esse é um jogo de 2008 que eu não tive a oportunidade de jogar no meu PlayStation 3. E bem, jogando GTA 4, eu tive uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Vamos lá, eu explico. Eu entendo de onde vem todo o furor dos fãs, que reconhece esse como um dos melhores títulos da franquia. E sem dúvida é uma das melhores histórias, ele tem um dos melhores desenvolvimentos de personagens da Rockstar. É realmente muito bom, o Niko Bellic é um personagem muito interessante. Só que, pessoalmente, eu não gosto muito desse tom hiperrealista que tem na jogabilidade, principalmente. Eu não digo nem na história. Não me diverte eu roubar carros na rua que eu não consigo dirigir. Quase como se fosse um simulador. Não é muito bem um simulador, mas ele não tem a pegada arcade que o GTA V, por exemplo, tem, ou que o San Andreas tem. Não, esse jogo ele tenta ser mais realista e isso, pra mim, tirou muito do brilho de GTA, que é funcionar como um sandbox. É claro que, pra história que ele tá contando, isso faz sentido. E não tô falando que o jogo não é divertido por causa disso. Isso faz sentido, é um jogo mais cinza. É um jogo com uma história mais pesada. Eu acho que ele não precisava tirar de uma jogabilidade boa ou fluida pra ser uma coisa muito dura. Eu não gostei muito disso. Mas talvez se eu tivesse jogado na época, eu tivesse achado isso maravilhoso. Mas agora, deixando de falar de achismos e falando de coisas que são realmente problemáticas, esse jogo ele carece muito da atenção da própria Rockstar. Porque vamos lá, eu sei que a plataforma original desse jogo é o PlayStation 3, era uma plataforma complicada e difícil de você fazer jogos para ela, mas se o jogo hoje tá na Steam, tá em plataformas digitais, é obrigação da Rockstar que esse jogo esteja jogável, minimamente jogável. E ele tem problemas seríssimos de desempenho no PC e eu realmente e infelizmente não recomendo pra ninguém que tenha a primeira experiência de GTA 4 no PC. Eu sei que existe um pacote de mods que melhora bastante o jogo, mas eu não consegui instalar isso direito aqui pra mim, não achei fácil de fazer os downloads. A última missão do jogo tá totalmente
totalmente quebrada, eu não ia conseguir terminar ela se não fosse um tutorial que eu vi no YouTube de um gringo explicando como é que eu mexia no código do meu computador e alguma coisa lá, que eu nem lembro mais o que é, mas que ajudava a equilibrar isso e eu conseguia terminar a missão. Mas então é realmente deprimente jogar esse jogo no computador. Eu recomendo demais que você tenha uma experiência no PlayStation 3. Não sei se em emulador ele funciona melhor, eu acho que não, mas se você só tiver como jogar no PC, tenha em mente que você vai ter problemas graves de desempenho para esse jogo funcionar. É uma pena. Vamos para março. Em março eu joguei apenas um jogo, mas estou falando de Doom Eternal. Cara, simplesmente fantástico esse FPS que a Bethesda conseguiu trazer um gás novo completamente para a franquia e atualizar toda a mecânica desse jogo sem tirar o brilho original dele. Impressionante como isso aqui me divertiu. O pacing do jogo, a dinâmica, o level design e a trilha sonora disso aqui é absurdo, cara. Não tem nada mais legal do que você colocar um rock boladão e sair atirando na cabeça de demônio. Perfeito isso aqui, velho. Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuir. O diabo não está brincando contigo. Estamos em abril, mês do meu aniversário, e o primeiro jogo que eu terminei em abril foi a Plague Tale: Innocence. Um jogo sensacional, com uma narrativa incrível, jogabilidade muito bem feita, uma história emocionante que cativa, personagens fortes e legais e um universo que faz críticas muito afiadas ao nosso. Plague Tale é um jogo que eu de fato não estava esperando grandes coisas dele e acabou que ele me pegou. Ele não é lá o melhor jogo de todos os tempos, mas é um jogo muito divertido, primoroso, dá pra você sentir o amor da equipe que criou o jogo só por isso. Acho que vale a pena você colocar na sua lista se você ainda não jogou. Ele é bem legal e me deixou com muita vontade de jogar o 2. Seguindo em abril, o segundo jogo que eu terminei foi ele, GTA V Enhanced Edition. Eu já tinha terminado o GTA V, mas eu sempre tive vontade de rejogar, porque na época que eu joguei no PlayStation 3. Nossa, GTA V já tem muito tempo, cara. Bizarro. Adorei na época e eu falei, mano, eu ainda não joguei essa versão nova dele, que tem mais coisas pra você fazer no mapa, mais veículos e blá blá blá, esse tipo de coisa. E aí quando eu vi que ele tava em promoção na Steam, eu falei, cara, é agora ou nunca. E assim, não tem muito o que eu falar aqui, é um clássico. A versão Enhanced deixa ele ainda mais bonito. Eu não tive nenhum problema com desempenho, nem nada do tipo, mas eu tenho que falar uma coisinha aqui, que é o launcher da Rockstar, que você é obrigado a usar para jogar os jogos da Rockstar. É um launcher estupidamente irritante, chato, insuportável, e assim, eu faria de tudo para não ter que abrir isso, porque é horrível. Mas fora isso, cara, que é um problema da Rockstar fora do jogo, eu acho que essa é a melhor versão de GTA V. Talvez no Play 5 ele esteja muito bem também, no Play 4 eu lembro que a galera falou muito bem dele. No Play 3 eu não tive muito problema não, ele já saiu muito bom, sabe? Só que se você for jogar hoje, dê preferência à versão de PC. Se não, cara, joga em qualquer lugar, porque GTA V é bom demais. No dia 13 de abril eu terminei South of Midnight, um jogo que tinha acabado de sair, eu joguei no Game Pass, saudades do Game Pass. O South of Midnight foi um jogo que chamou muito a minha atenção na época que eu vi o trailer dele no Game Awards, que ele tem uma parada na animação dele que ela é meio stop motion, achei bem interessante, é um jogo sobre folclore americano, histórias do sul dos Estados Unidos, né? Eu gosto muito do estilo de arte, de animação, stop motion e tudo mais, eu achei a personagem super carismática, os visuais interessantes, o enredo que faz uma preservação de cultura, enfim, uma das melhores experiências que você pode ter nos videogames de 2025, South of Midnight tá entre elas. Ele ainda tem alguns probleminhas de jogabilidade, por exemplo, o último boss eu não gostei muito, mas em questão de história, representatividade, importância histórica, eu acho o jogo uma obra de arte que, cara, você deveria jogar porque é fantástico. Ainda em abril eu tirei o lacre de uma franquia que eu nunca tinha pensado que eu ia fazer uma maratona de começo ao fim. Eu ainda não terminei, tá? Eu ainda tô fazendo a maratona dessa franquia, mas aqui que começa
a minha jornada em Devil May Cry. Eu já tinha jogado um pouco do primeiro Devil May Cry lá no meu PlayStation 2, nas antigas, e um pouco na casa dos meus primos também. E eu lembro que o meu primo gostava muito de Devil May Cry e eu nunca liguei. Eu sempre gostei mais do Resident Evil, por exemplo. Eu nunca fui muito fã de Devil May Cry. Por ser a pontapé inicial de uma franquia tão importante, tão grande, ele é bem interessante, tá? Ele tem uns cenários muito legais, uma narrativa bem característica da época, né? Aquela coisa de Ed, pô, tudo é muito cool, muito legal e nossa, ele é muito descolado e tal. Isso é uma coisa muito daquela época. É o contrário do minimalismo, é um maximalismo absurdo. Ele tem uma jogabilidade defasada, né? Mas assim, eu nem coloco ele como uma jogabilidade horrorosa, porque assim, ele tá dentro do que era mais ou menos ali da época, experimentando coisas novas e tudo mais. No geral, é um jogo muito interessante que todos os fãs de videogame deviam jogar. Passando para maio, o primeiro jogo de PlayStation 5 que eu terminei esse ano, que foi o Silent Hill The Short Message. Ele é um jogo gratuito, exclusivo pro PlayStation 5, e aí eu fui jogar. É um jogo curto de 2 horas. É um survival horror / walking simulator. Ele é diferente, bem diferente dos outros Silent Hill. Ele tem uma pegada muito clara do PT lá do Kojima, né? Pra ele é uma análise profunda sobre a perda, sobre a solidão, sobre o luto. Muito interessante ver uma obra que ela comunica, inclui temáticas tão adultas de uma forma tão crua, se atualiza. Ele é incômodo, sabe? De verdade. Ele não é ruim, o jogo é muito bom, eu gostei bastante. É um tema difícil, né? Você tá falando de adolescentes, você tá falando de suicídio, é uma coisa complicada, né? Ele toca muito na coisa do vício em redes sociais, cyberbullying e tudo mais, esse tipo de coisa. É um jogo pesado, mas é um jogo importantíssimo. Bom, tá? Bom, pesado, mas muito bom. Ainda em maio, It Takes Two. Cara, que jogo bom. Como eu demorei pra jogar It Takes Two, mas cara, como valeu a pena cada minuto jogando isso aqui. Isso aqui é uma obra de arte do mundo dos videogames. Um dos melhores plataformers que eu já joguei na minha vida. Um dos multiplayers mais divertidos de todos os tempos. Quando você pensar em videogame, It Takes Two precisa pipocar na sua cabeça, porque ele é uma homenagem ao videogame, né? O Joseph Fares, ele é um completo alucinado e viciado em videogame. O cara, ele consegue fazer referência de tudo e quanto é tipo de jogo no It Takes Two. Tem não só referências a platformers clássicos, mas tem segmentos de luta, tem segmentos de aventura 3D, em 2D, tem até Tower Defense, tem de tudo, que é muito, muito legal. Ritmo, tem de tudo, cara. Uma das experiências mais incríveis que você pode ter em um multiplayer. É um jogo que você sente amor jogando ele, né? Você sente carinho, não só pela história muito bem contada, que fala sobre isso, né? Sobre amor. A cada framezinho desse jogo você sente um carinho absurdo. O jogo é perfeito. E falando em jogo muito bom, vamos pra junho. Agora eu vou falar dele, o Papatudo, Clair Obscure Expedition 33, um jogo que, bem, eu não preciso nem falar dele, ele ganhou tudo no Game of the Year, merecido. Eu senti que em algum momento do ano as pessoas passaram de amar esse jogo para ter um pouco de ranço dele, porque ele ganhou tudo, e eu acho que eu entendo um pouco disso, porque a gente teve muitos jogos excelentes em 2025, então eu entendo algumas pessoas ficarem um pouco de saco cheio dele, tipo, não aguento mais vocês falando desse jogo. Eu também senti um pouco disso, mas se você parar e voltar um pouco no tempo, na época que esse jogo saiu, ele saiu lá em abril de 2025, eu fui jogar em junho, no Game Pass também, Deus o tenha, é um jogo absurdo, assim, ele repensa a forma que ele vai contar uma história. A narrativa desse jogo é muito única, muito fora da caixa, você vai descobrindo o que tá acontecendo enquanto você joga, e tem coisas que os personagens não sabem, no final tem coisa que ninguém sabia, que você, cara, é muito doido, é muito legal como o jogo é cheio de reviravoltas, o tempo todo ele tá te dando reviravoltas na história, um monte de personagem carismático pra caramba, todos os personagens aqui eu me importo com todos, isso sem falar de toda a revolução de gameplay que ele faz o ocidente todo ligar novamente para RPG de turno, que era uma coisa tida para grandes empresas como morta já. Algumas empresas ainda fazem, né? Como a Sega Atlus e tal. Mas, cara, até a Square parou de fazer jogos de RPG de turno. Os Final Fantasy, não só mais RPG de turno já faz um tempo. E ainda mais sendo um jogo indie, ele é indie, mas não é, mas ele é, por falta de outras palavras que a gente ainda não tem no mundo dos games. Isso que eu nem falei da trilha sonora, porque se eu fosse falar, eu ficava aqui o dia inteiro falando, que é absurdo. Ainda em junho eu fui jogar um dos jogos aí que mais me recomendavam, me falaram, cara, você vai gostar, você tem que jogar, e eu realmente precisava jogar, Little Nightmares. E esse não tem muito o que falar, é um indie com uma pegada de terror, é um survival horror, é um platformer, eu não diria survival horror,
Eu acho que ele é mais um jogo com uma temática de terror. É um jogo muito bonito, ele consegue pegar ali umas inspirações claras de Limbo, Inside, mas ele consegue ser autêntico. Sim, eu tinha um pouquinho de preconceito com o Little Nightmares, porque eu achava que ele era um Limbo-like e só. Mas não, é bem dirigido, ele consegue ser divertido, consegue te botar pra pensar. A gameplay de vez em quando ela me dá uma irritada, por causa da perspectiva dela, mas não é porque ela é ruim, ela só me dava um pouquinho de... Mas enfim, vale a pena muito jogar Little Nightmares, é um clássico, não preciso nem recomendar aqui, né? É um jogo famoso, grande e tal. E é isso. Próximo jogo, agora já estamos em julho. Esse aqui foi um jogo que eu joguei em julho, depois eu fui jogar de novo em novembro. Mas é um jogo que eu já tinha terminado, que é o nosso querido Lies of P Overture. É o Lies of P original, né, o jogo base. Eu rejoguei ele, porque nunca é demais. E o Overture, que é a DLC, que pra mim, cara, assim, se DLC contar como jogo, é o meu jogo favorito do ano. Se contar só como uma DLC, é a melhor DLC do ano. Eu adoro Lies of P e a DLC, nossa, cara, se você gosta de Lies of P, você tem que jogar DLC, porque é muito, 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 muito bom. Eu tenho que falar de Lies of P aqui. Eu fiz a platina dele, inclusive, esse ano. Rejogar Lies of P não foi nenhum fardo. Ele é um dos melhores RPGs da atualidade, na minha opinião. Uma jogabilidade incrível, sensacional, combate perfeito. Não tem que falar disso aqui. Ele é um Souls-like de muita qualidade. Ele passou por algumas atualizações. Quando eu joguei a primeira vez, ele não tinha um sistema de dificuldade, né? E agora ele tem. Eu senti que eu passei com muito mais facilidade por chefes dessa vez, nessa última gameplay que eu tive dele, de chefes que eu tinha tido dificuldades antes. Mas outros chefes que eu tinha tido facilidade, eu tive dificuldade dessa vez. Doideira, né? E a DLC, ela traz novos ambientes, personagens, inimigos, armas, e ele traz um frescor muito legal para esse universo. Os cenários novos são muito bonitos. Os chefes são muito criativos, ainda mais criativos e desafiadores, né? O Arlequino, que é o chefe final, é sensacional, cara. Difícil pra caramba, nossa, mas é muito divertido. E falando em Souls-like, ainda em julho eu terminei ele. O motivo de eu ter comprado o PlayStation 5, Demon's Souls, que é aí o remake do original de PlayStation 3. E cara, eu tive um período meio gangorra com esse jogo, porque eu comecei a jogar muito empolgado, e aí eu dei uma enjoadinha, daí eu parei e fui jogar outras coisas. Inclusive, uma coisa que eu recomendo: o jogo não tá te pegando, não importa o quanto você tinha expectativa nesse jogo. Não importa, tipo, eu comprei um console pra jogar esse jogo, basicamente. Basicamente não, comprei um console pra jogar Demon's Souls. Em algum momento eu não fiquei decepcionado, mas eu falei, puta, não era tudo que eu tava imaginando. Mas tudo bem, eu vou jogar outras coisas, depois eu volto pra ele. E foi a melhor decisão que eu tive. Se eu tivesse só me forçando, eu acho que eu não teria gostado do jogo. E foi mais ou menos a minha experiência com God of War 2018, né? Que chegou algum momento ali que eu também não tava empurrando, mas eu acabei jogando ele até o final, e eu tenho hoje um sabor amargo com God of War 2018. Eu devia ter feito pausas e tal, enfim. Não era uma época que eu tava bem da cabeça também. Mas vamos lá. Enfim, um remake de um clássico. O game é, como ele mesmo se vende, brutal. É um jogo difícil pra caramba, mas ele é muito divertido. Ele não tem dó do player, né? Ainda mais quando a gente vai comparar ele com os Dark Souls, por exemplo, você tem que aprender mais rápido. E aqui no Demon's Souls é engraçado como ele é diferente, porque o mapa ele nem é tão difícil, mas é tão longo que a sua chance de morrer nele é grande. E você só tem save points, você só tem fogueiras nos chefes. Só que quando você chega no chefe, o chefe é fácil. Todos os chefes dos jogos desse jogo eu achei bem fáceis. Deve ter um ou outro mais complicado, mas são todos chefes bem tranquilos, assim, que você consegue matar sem problema nenhum. As curas, elas são consumíveis, e isso dificulta bastante. O farm nesse jogo, ele é basicamente obrigatório. Ele é um RPG mais antigo, por mais que seja um remake, ele é um remake que atualiza só a jogabilidade e engine. Se você não gosta muito de RPG clássico, que você precisa fazer farm, você precisa fazer grind, aqui você não vai gostar desse jogo. Se você gosta de Souls-like, eu recomendo muito Demon's Souls Remake. O original deve ser muito bom também, mas ele é mais difícil de jogar hoje em dia, porque só tem pra Play 3. E esse só tem pra Play 5, mas eu acho que é mais fácil você achar um Play 5 por aí do que um Play 3. Eu posso estar errado também, mas enfim. Recomendo. Chegamos em agosto. Mais um Doom. O Doom da Arcades, o Doom que saiu em maio de 2025. Que jogo, cara, que jogo. Como eu já falei de Doom aqui, eu vou tentar ser mais rápido. É muito legal a gente ver uma franquia tão clássica sendo tão bem respeitada. Ele me fez querer conhecer mais a história. E eu sempre falo que Doom é um jogo que a história foda-se, sabe? Cara, não é importante. E aqui eu não sinto que ele queira fazer a história ser muita coisa, muito importante, nem nada. Mas eu gostei tanto do personagem, né, do Doom Guy, o Slayer, e eu fiquei com vontade de conhecer mais a história de Doom. Eu fiquei com vontade realmente de dar uma estudadinha na história de Doom. Desafiador pra caramba. Comecei jogando ele no hard mode, né, no mais difícil. Eu tava indo bem, tava me divertindo muito, mas chegou em um certo ponto ali, cara, que eu não tava mais conseguindo.
E aí eu fui diminuindo a dificuldade para conseguir jogar. Uma das melhores trilhas sonoras do ano. Ainda em agosto, o primeiro jogo que eu terminei no meu Nintendo Switch, meu mais novo console, meu Nintendo Switch Lite. E o primeiro jogo que eu terminei nele foi o Katana Zero, um jogo indie de ação, que eu vou ser sincero, não tava esperando muita coisa, não tava colocando muita ficha nesse jogo, assim. Eu sabia que era um jogo legal, porque eu já tinha ouvido muita gente falar bem, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto e ligar tanto pra história desse jogo, enfim, pras mecânicas dele. A direção de arte é muito boa, as mecânicas de combate e, de certa forma, de puzzle são muito boas, são muito criativas, porque você não tem só que matar os inimigos, mas você tem que fazer todo um cálculo de qual você vai pegar primeiro, qual você vai pegar depois. Então isso é muito legal, porque ele não mexe só com a sua vontade de terminar rápido cada fase. Isso é legal porque ele é um jogo que ele estimula você a ser ágil, mas se você fizer errado, não importa se você foi rápido, porque você vai acabar morrendo. Primeiro eu preciso pegar esse inimigo que tem uma arma tal, depois eu preciso ir pra esse, depois esse aqui eu posso dar um golpe mais rápido, aí eu preciso ir até aquele outro. No final da fase você meio que retrocede e consegue ver todo o movimento que você fez rápido, assim, sem pausa. É muito divertido, cara. A história é envolvente, e ele tem uma mecânica muito legal, que se você tá conversando com algum personagem, conversando normal, só que todo jogo você tem a opção de pular o diálogo, né? Isso não muda nada na gameplay, você pulou o diálogo, a única coisa que vai acontecer é que você, pessoa que tá jogando o jogo, talvez perca um diálogo importante, mas na gameplay isso não muda nada. Mas nesse jogo muda, porque se você pula um diálogo, é como se você estivesse cortando o personagem no jogo. Então ele é como se tivesse feito um comentário escroto por cima para interromper ele. Isso tem a ver com o jogo. Se você faz muito isso, você tá deixando o seu personagem, os outros personagens irritados com você. Isso é muito legal, cara. Eu quero fazer outros finais nesse jogo. Eu sei que ele tem. Acho que ele tem outros finais. Cara, é um jogo curto. Tá sempre em promoção, cara. Eu recomendo muito. Katana Zero é um jogaço, cara. Muito bom. Ainda em agosto eu fiz uma maratona de lives aqui no canal, que foi muito legal. Que eu joguei do começo ao fim 5 jogos muito legais. E são esses 5 jogos agora. Começando por Sayonara Wild Hearts. Que jogo perfeito, foi indicação do meu mano Berna. Eu sabia que eu ia gostar desse jogo porque foi o Berna que me indicou e ele tem um excelente gosto pra jogos. Ele é um jogo, é um indie shoot'em up de ritmo, mas ele faz isso de uma forma tão única e autêntica. A trilha sonora desse jogo é uma das melhores do gênero de ritmo e assim, ela não sai do meu Spotify. Viciante pra caramba. A experiência dele, ela é bem contemplativa, ele conta uma história sem te pegar na mãozinha. Ela me lembrou um pouquinho, salvo as devidas proporções, mas do The Artful Escape. É um jogo que eu gosto bastante também, que ele tem, mas o The Artful Escape, ele tem uma narrativa mais tradicional. Esse aqui, ele é mais, deixa aí, mais fluido e mais imaginativo, sabe? Você meio que vai construindo ali a sua narrativa com o que você tá vendo. E eu jogo curto, 1h30 eu terminei. Eu ainda quero voltar pra tentar fazer 5 estrelas, né? E músicas que eu não fiz, é difícil pra caramba, mas é muito bom. Muito bom. O segundo jogo que eu joguei nessa maratona em agosto foi Mullet Mad Jack. É um jogo brasileiro, olha aí, terminei um jogo brasileiro esse ano, bem curto também, 2 horas e pouquinho. Ele é um indie FPS rogue e ele tem uma pegada, tem inspirações muito claras de Duke Nukem, mas ele é um rogue, é bem, vamos lá, é um jogo divertido, engraçado, o personagem é carismático, aquele humor que a gente espera de um Duke Nukem-like, mas cara, ele tem muita qualidade, tá? E é muito difícil, eu tive que jogar ele, eu comecei ele no normal, não, acho que eu comecei ele no difícil, achei muito complicado, eu fui pro normal, difícil pra caramba, porque se você morre, você volta do início. Eu fui pro fácil. Assim, o jogo não fica ridículo por estar no fácil, ele ainda é desafiador, você ainda vai morrer. A trilha sonora e a direção dele são muito bonitas. O texto é muito bem escrito desse jogo, cara. Quando você acha que tá chegando no final, ele te surpreende. E o final desse jogo, ele tem umas sacadas ali de crítica muito legal. Os contras, eu diria que ele é muito repetitivo. As fases são geradas de forma procedural, né? Enfim, ainda assim o jogo ele cai nesse pecado de faltar um pouco de variedade de gameplay para deixar ele um pouco mais fluido. Talvez seria interessante para ele ter um pouco menos de chefes e eles serem mais criativos. Os chefes, eles são meio sem graça, né? Tem um ou outro ali que é mais legal, mas a maioria dos chefes, eles não tem muito tempero, né? Mas é um jogo muito legal. Eu recomendo bastante, ainda mais por ser curto, né? E por ser brasileiro, não é fácil fazer um jogo desse no Brasil. Próximo jogo da lista, próximo jogo que eu joguei nessa maratona que eu falei, foi o The Rogue Prince of Persia, que também é um roguelike. O roguelike desse ano da equipe que fez
o Dead Cells, a Evil Empire lá, é um Metroidvania de muita qualidade. Ele tem uma história bem contada, uma gameplay fluida demais, uma trilha sonora ridícula de boa, eu adorei, inclusive eu até falei isso na live do Game Awards que eu fiz aqui no canal com os meus amigos, que eu achei esnobado esse jogo não ter sido indicado pra trilha sonora do ano, porque eu acho que ele não merecia ganhar, mas ele merecia ter sido indicado, porque é muito boa, cara. Ele é muito bem construído, embora eu sinta um pouquinho de desleixo. Eu sinto um pouquinho de desleixo na direção de arte. Não que, meu Deus, que direção de arte horrível, mas em alguns momentos ali importantes do jogo, em cutscenes, acho que ela poderia ser um pouco melhor trabalhada, né? A gente tá falando da Ubisoft, uma empresa que tem muito dinheiro. Dá pra sentir que você não tá jogando um produto premium, por isso que eu tô falando isso. Mas o jogo é muito bom, o final dele é excelente. Eu gosto muito desse jogo, eu quero voltar e jogar ele de novo, porque eu gostei muito desse jogo. Ainda nessa maratona que eu fiz em agosto, agora chegando no final dela, tem esse mais um só. Little Nightmares 2, eu joguei o primeiro no começo do ano, ele é bem parecido com o primeiro, só que eu ainda acho eu acho o 2 melhor ainda. Ele evoluiu em todos os sentidos, o antecessor, a ambientação, a trilha sonora, tudo isso arrepia demais. Ele tem uma experiência de terror, assim, fantástica, uma das melhores que eu já tive, muito boa mesmo, ele entra debaixo da pele. Apesar de tudo, eu tive alguns problemas de glitch dentro do jogo, tá? Eu tive isso. Mas fora isso, experiência sensacional, não foi nada grave não, tá? Eu gostei mais do 2, mas tem coisas no 1 que eu gostei mais também. Mas de novo, Little Nightmares 2, não tem muito o que eu falar, além de joguem, é um jogo que vale a pena, ainda mais porque ele tá sempre em promoção e tudo mais, vale muito a pena. Não são jogos longos e são jogos muito bons. O último jogo dessa maratona que eu fiz em live em agosto foi o nosso querido Hurtling. É um jogo que eu joguei no Game Pass na semana do lançamento dele. É um jogo que me chamou a atenção porque eu vi um evento da Nintendo, de jogos indies da Nintendo Switch e tudo mais, e esse jogo tava lá. Eu falei, cara, que jogo legal. Aí eu vi que ele tava de graça, ia sair de graça no Game Pass. Eu falei, cara, esse é o momento pra eu jogar. E eu joguei, é um jogo curto de 3 horas, eu terminei ele em 3 horas e 15. Ele tem uma sacada interessante ali, né, de contemplação. Ele é um Journey-like. Você já jogou Journey, eu acho que você vai gostar desse jogo. Tem que pegar as criaturas que estão no centro da cidade e levá-las até o topo da montanha. Em alguns momentos esse jogo ele cansa um pouquinho, ele poderia ser 1 hora a menos para esse jogo, faria muito bem para ele. Não é tão bom quanto o Journey, poucos são. Agora, saindo de agosto, indo para setembro, estamos chegando no final do ano, estamos quase no final da lista. E mais um jogo que eu terminei no PlayStation 5, que é o nosso queridíssimo Final Fantasy VII Remake Intergrade. Final Fantasy VII Remake, ele já é um milagre. E o Final Fantasy VII é um jogo muito importante para mim, né? Foi o primeiro RPG que eu joguei na época do Play 1, né? Play 1. Eu sei que muitas coisas não começaram no Final Fantasy VII, mas o Final Fantasy VII ele foi tão grande, ele foi o primeiro de tanta gente, tem uma importância histórica. Não é à toa que ele é o Final Fantasy mais popular, que tem filme e tudo mais. Eu digo aqui que ele não é um simples resgate, ele amplia o universo, ele dá profundidade de relação entre os personagens, ele adiciona muito mais propósito ao enredo, visuais, trilha, jogabilidade, tudo muito refinado, de muito bom gosto, caprichado. E aí é onde eu acho que eu posso chegar com uma crítica. Eu acho que, apesar de ser muito bom os level designs, ele dá uma arrastadinha em alguns momentos, fica um pouquinho grande demais em alguns segmentos do jogo, mas assim, grande coisa, né? Tá jogando mais tempo esse jogo incrível. E eu joguei a DLC dele também. A DLC tem uma duração perfeita, ela é mais curta, acrescenta muito para a história principal. Eu gostei muito da DLC, muito mais dinâmica, as fases eu achei na duração correta, a personagem é carismática, no final tudo se linka e é bonita e emocionante. É uma DLC que ela começa muito divertida, né, porque é um personagem engraçadinho e tudo mais, e no final você tá quase chorando ali. É fantástico, cara. Final Fantasy VII é fantástico. Eu tenho que jogar a parte 2, ainda não joguei, mas eu tinha que terminar o remake esse ano, o primeiro, e foi o que eu fiz, beleza? Ainda em setembro, Bloodstained Curse of the Moon. Eu gosto muito do Bloodstained, do Igarashi, né? Do Koji Igarashi. O nosso querido Castlevania Symphony of the Night, uma das pessoas mais importantes da história dos videogames. Eu já falei isso, eu gosto muito de Castlevania, mas o Symphony of the Night não é meu favorito. Meu favorito é o Round of Blood. Eu gosto mais da era não Metroidvania, né? Eu tenho um probleminha com Metroidvania. Não odeio, mas eu tenho um probleminha. Curse of the Moon é uma grande homenagem aos Castlevania 8 bits. O jogo é
uma recriação desses títulos, basicamente. Algumas conveniências modernas, como um modo sem ficha, você pode jogar ali sem perder ficha. Facilita bastante você terminar o jogo, né? Mas não é um jogo tão difícil assim, não. Vale muito a pena para as viúvas dos Castlevania originais, como eu. Eu sinto que em algumas situações ele poderia ser um pouco mais modernizado em alguns aspectos também, como a implementação de um sistema de pulo mais moderno. Talvez matasse o jogo, sim, mas é o que eu senti jogando, tá? Eu particularmente gostei mais desse do que do Ritual of the Night, mas o Ritual of the Night é excelente também. Indo para outubro, estamos chegando no finalzinho do ano. O próximo jogo que eu joguei é o Layers of Fear, um jogo da Bloober Team, que é a mesma equipe que fez o remake do Silent Hill 2, está fazendo o remake do Silent Hill 1, fez jogos como Chronos, que eu tive uma experiência tenebrosa com ele esse ano, e nunca tinha jogado Layers of Fear, resolvi jogar em live, né, foram 4 horas aí, eu lembro que eu fiz uma maratona de jogos de terror pro Halloween, em outubro, né, por isso que eu joguei o Layers of Fear em live. Ele tem um visual e um level design impressionante pra época, assim, principalmente o visual, por ser um jogo indie. Infelizmente, eu tive um problema no final do jogo. Eu tive um bug que me fez ter que voltar no save, ter que rejogar o final. Isso foi bem chato. Tirando isso, que é um erro grave, né? Um problema grave. É um jogo que eu gostei. Um jogo bom. Eu consigo recomendar, assim, um jogo bom. Você vai sempre andando pela mansão e volta pro ponto principal. Você sai de um ponto principal, anda, volta pro ponto principal e tal. Cada vez que você vai andando, você vai descobrindo coisas novas da história. Toda essa pegada da tinta, de você ser um artista frustrado. Ele tem um subtexto muito bom, sabe? Inspirado em Silent Hill, muito do PT, né? É fluido, é meio batido o enredo, mas é instigante. Ainda em outubro, mês do medo, o próximo jogo que eu joguei foi ele, Silent Hill F, o jogo que eu terminei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fiz os 5 finais. Joguei em live primeiro final, depois eu joguei em off, porque a live tava caindo e tal. E, mano, eu vi muita gente falar mal desse jogo e eu não sei o que vocês têm na cabeça pra falar mal de Silent Hill F. Silent Hill F é um frescor pra franquia. Ele é um passo muito importante pra Konami, muito mais do que o remake, muito mais do que o remake do 2, que aí eu sou crítico. Eu vejo muita gente elogiando o Silent Hill 2 remake, e tem que elogiar porque ele é bom. Eu não acho que ele é um passo importante, diferente do Silent Hill F, que eu acho um passo importantíssimo, porque aqui ele ressuscita de vez a franquia, tá? Ele recria o gênero de Silent Hill, ele aplica mais ação, mas de uma forma que não deixa ele menos assustador ou foge da vibe original do jogo. Também não acho que é o melhor sistema de combate da história, não acho. Eu acho que tem problemas, sim, problemas ali de pacing. Enfim, tudo que Silent Hill sempre se preocupou em criar com as suas atmosferas está presente em Silent Hill F, sabe? A trilha sonora lendária de Silent Hill, até um roteiro corajoso que não tem medo de tratar assuntos pesados e delicados, tudo tá aqui. Eu ainda acho, como eu falei, que ele precisava de uma polidez no combate, mas para uma primeira investida nesse modo de gameplay novo, eu achei muito bom. E eu acho que ele tem um dos melhores roteiros da franquia, sem exageros, cara. Eu gostei muito de como esse jogo, como a história é contada, toda a narrativa dele. Adorei a personagem. Silent Hill F é foda, cara. Silent Hill F de foda. Gostei muito, muito mesmo, muito mesmo. Não é à toa que eu não consegui parar de jogar até eu fazer todos os finais. Ainda em outubro, dia 27, eu terminei Control. Control é um jogo que, nossa, mas o que me martelavam pra eu jogar esse jogo, joga. E eu tentava e falava, putz, não. Aí eu ia de novo, não gostei. Esse jogo ele traz... E além de eu não gostar de achar o jogo ruim nem nada. O jogo é muito bom, mas eu senti alguma coisa estranha jogando esse jogo. Eu não me sentia muito confortável jogando ele. Bem, o que eu achei de Control? Ele tem uma personagem interessante, uma narrativa de mistério envolvente. O universo é muito bem construído. Ele te demora pra você entender o que tá acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa da Remedy ali, de você ir aprendendo. E eu acho que funciona pra história desse jogo, pro que ele tá contando. O design e a gameplay são criativos pra caramba, né? Eu acho que o Sun Lake da Remedy, ele tem esse talento, né? Não só gêneros de games, mas ele mistura cinema com teatro, ele vai colocando coisas ali no meio. Tem muita coisa de creepypasta nos jogos dele, né? No Alan Wake tem uma pegada creepypasta muito forte. E aqui também, talvez até mais. Embora eu tenha achado que ele é muito burocrático. É o tipo de jogo que eu não me identifico muito. Eu acho que é por isso que eu tenho dificuldade em recomendar. Eu não jogaria de novo. Vai sair o 2, né? O Control 2 foi anunciado aí no Game of the Year desse ano. E eu fiquei bem empolgado. Pode ser que eu jogue ele. Enfim, é difícil. Próximo jogo de 2025, ainda em outubro, Immortality. Cara, Immortality é um jogo que eu terminei
foi antes de outubro. Mas eu coloquei ele aqui como se eu tivesse terminado em outubro, porque foi a última vez que eu joguei. Isso não quer dizer que eu parei de jogar ele ainda. É muito doido, porque o Immortality quase saiu da lista aqui desse ano, porque é um jogo que eu quero fazer 100% dele. E falta pouco pra fazer 100%. Mas eu já terminei o jogo. Mas ainda falta coisinhas ali que eu quero descobrir, porque esse jogo aqui, eu já falei, inclusive, do Sam Barlow no vídeo passado. Ele é o cara do Her Story, do Telling Lies, Silent Hill Shattered Memories. Ele tem um estilo de contar história muito próprio. E o Immortality faz parte dessa trilogia, vamos dizer assim, que é o Her Story, Telling Lies e o Immortality, que você é como se fosse um investigador ali, coletando filmes de atores reais, tentando entender o que está acontecendo. O objetivo do jogo é você entender o que está acontecendo na narrativa. E o Immortality é o mais ousado desses três. Ele é uma evolução fantástica dos títulos, né? Ele é ousado o suficiente para ser o único completamente diferente. E eu achei esse um dos jogos narrativos mais importantes que eu já joguei. Só que ele é muito único, assim, eu nem queria falar muito desse jogo, porque é um tipo de jogo que você deveria jogar. Se você primeiro joga o Her Story, e se você gostar, joga os outros, porque é um jogo complexo, é um jogo que você precisa... Eu recomendo até que você faça a escadinha do jeito certo, sabe? Joga o Her Story, joga o Telling Lies e joga o Immortality depois. Fechamos outubro, vamos pra novembro, penúltimo mês do ano, e é aqui... no dia 1º de novembro, que eu terminei o meu jogo favorito desse ano. Não é um jogo que saiu esse ano, mas foi o jogo que eu mais gostei de jogar em 2025. Sem dúvida alguma, Death Stranding Director's Cut. Porra, me falta palavras, assim. É impressionante como o Kojima, ele não é celebrado sem motivo, sabe? Tem até meme, assim, e tal. O cara é meio maluco, os jogos são malucos, mas o que esse cara faz aqui, tudo que ele se propõe em Death Stranding, e as propostas não são nem um pouco simples. Ele faz muito bem. Se você for simplista, é um jogo que você controla um entregador que tem que entregar produtos. Aí você fala, pô, simples, né? Proposta simples. Como é que isso aqui não é uma proposta simples? Porque o jogo não é sobre isso. Ele é sobre você fazer entregas? Não. Isso é a mecânica básica do jogo, né? Você vai de ponto A ao ponto B fazendo entregas, mas o jogo não é sobre só isso. Ele tem toda uma crítica ferrenha aos Estados Unidos do mundo real, então ele tem muito subtexto, e tem muito texto que nem é sub, assim, que tá na cara. Os personagens, tudo bem, a gente pode debater se eles são realmente tão complexos, assim, um ou outro mas a história é complexa. Você pode até não gostar dos jogos do Kojima, mas você tem que admitir que sempre que um título dele sai, a gente vai ter pelo menos flashes das coisas que ele tá fazendo em outros jogos, porque ele é tão influente e ele é tão criativo em criar mecânicas e o jeito que a história se desenrola, narrativas e tudo mais, na direção dele, que ela vai respingar em todo canto. Tem muita riqueza em Death Stranding, não só na sua parte técnica, mas assim na sua parte de história, enredo e tudo mais. Eu notei pouquíssimos pontos negativos. É uma experiência que todos os jogadores precisam ter, é um Kojima. Poderia ficar horas falando aqui de Death Stranding. Adorei esse jogo, cara. Ainda em novembro, No, I'm Not Human. Mais um jogo indie aí, com uma pegadinha de terror, aquela jogabilidade de anomalia, super independente, com um visual diferente, bem legal. Tem vários finais, né? Essa aqui é a graça desse jogo, fazer todos os finais dele. E eu consegui fazer quase todos, só não fiz um porque era muito específico. Eu tentei várias vezes e até que eu vi que não ia dar, eu falei, tudo bem. Ele passa uma vibe de FMV dos clássicos ali, como Fantasmagoria. Ele causa um desconforto bem grande, assim. Eu gostei muito da arte dele. Eu acho que o principal ponto que eu deveria falar dele é a arte. E é isso, não tem muito o que falar desse jogo além disso. Bacana. Ainda em novembro, no mesmo dia que eu terminei o No, I'm Not Human, eu fiz uma live, eu joguei ele em live também, né? Eu fiz uma live jogando Fears to Fathom, né? O primeiro Fears to Fathom, que é o Home Alone, um jogo curtinho de 40 minutos. E ele consegue ser original num gênero que é super saturado, formato super saturado, né? Essa coisa do primeira pessoa de terror, menino preso em casa, né? Menino sozinho em casa, ou pessoa sozinha em casa, casa mal assombrada, casa com gente, não sei o quê. O que é legal do Fears to Fathom? É uma franquia, são histórias baseadas em fatos reais. Ele tem uma pegada de... Mande sua história, né? Tem um Gmail lá, quando você abre o jogo, tem um Gmail. Ele achou um jeito legal de contar essas histórias, que é dentro de mini-jogos, jogos curtos. E nenhum deles é sobrenatural. São histórias que aí dá um medo real. São histórias que podem acontecer com você, que é uma coisa que eu valorizo muito em filmes de terror. E esse jogo faz isso muito bem, porque são situações cotidianas. Ele dá susto. E eu acho que até que funciona, eu até gosto dos sustos que ele dá. Eu não sou muito fã de jogo que faz muito jumpscare, mas eu acho que aqui funciona. Mais dá medo do que assusta. Por isso que eu acho que eu gosto até do susto quando ele dá, porque é um jogo que ele te deixa tenso o jogo todo. É como, por exemplo, o próximo jogo que eu joguei esse ano foi o Fears to Fathom Northwood Hitchhike. Esse eu acho que esse é o bizarro, o mais bizarro. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que é o jogo mais assustador que eu já joguei até agora na minha vida. Cara, esse jogo é bizarro.
E é um jogo de 1h40. Ele é muito assustador. Assustador. Uma ambientação, um desenrolar de história que funciona muito bem. Você tá o tempo todo tenso. Tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Sempre vai piorando a situação. Até que chega um momento que respirar já é um problema pra você na vida real. Porque você tá tão dentro da história do jogo que você não quer nem respirar. Você quer só se esconder mesmo, sabe? E o outro que eu joguei também é da franquia Fears to Fathom, que é o Carson House, que é o terceiro jogo. Ele tem um set muito bem feito, como todos os jogos aqui dessa franquia, né? É um jogo muito mais sobre ambientação. Como eu falei, não tem muito o que falar, né? É meio que eu já falei dos outros. Ainda não joguei os outros jogos do Fears to Fathom, faltam 2. Vou jogar, pretendo jogar em live, inclusive, mas aí ano que vem a gente joga. E aí, cara, vamos para, ainda em novembro, para uma outra coisa, né? Saindo aí um pouco de terror. Mas vamos lá, Ninja Gaiden 4. Cara, que coisa maravilhosa que é Ninja Gaiden 4, cara. E é um jogo de 2025, né? Cara, que jogo. Eu torci muito para esse jogo levar alguma coisa no Game Awards. Ele é um jogo de ação que não te deixa descolar da cadeira. O jogo tá sempre te deixando empolgadaço, muito bom. Em dado momento existe uma barriguinha. O jogo ele faz um backtracking muito violento. Me fez pensar em parar essa barriga. Mas valeu a pena continuar, tá? Porque as batalhas com chefes, elas são muito boas, desafiadoras. Os chefes são bem difíceis. Eu achei esse jogo bem difícil, tá? Foi meu jogo favorito de ação do ano. E pra quem tá no time... tem um time na internet que se convenhou a falar mal das tintas amarelas nos jogos, né? Eu sei que começou como piada, só que tem gente que leva isso a sério, né? Passa longe desse então, porque você tem tinta amarela pra todo canto e é gostoso demais. E que jogo bom, de verdade. Muito bom. Próximo jogo, mais um Prince of Persia, sim, porque eu gosto de Prince of Persia. E esse é o meu Prince of Persia favorito, esse é meu jogo conforto, Prince of Persia The Two Thrones. Esse jogo eu terminei, eu nunca tinha terminado, né? Eu terminei ele esse ano pela primeira vez e eu terminei ele por causa do pequeno Douglas. Porque quando eu era pequeno, e aí eu vi o Prince correndo na parede, eu falei, cara, que é isso, mano? Melhor jogo de todos os tempos, isso é maravilhoso, incrível, sensacional. Eu ainda acho ele fantástico, muito divertido e em alguns momentos ele envelhece mal, dá uma irritada por falta de polimento e mecânica. Ele quase quebra em alguns pontos ali, né? É um jogo, antigo até, já tá tudo bem. O combate... ele é interessante, não é nada demais, mas ele é bom, tem umas coisas legais nele. Agora, se a gente vai falando de stealth, o sistema de stealth desse jogo, ele é muito satisfatório, até hoje. O ponto alto do jogo tá na criatividade do level design, de você fazer os parkours, correr na parede, pular de um lado pro outro e tal. Isso é muito legal, as plataformas. A versão da Steam, ela é cheia de problemas, né? Eu joguei na Steam, cara, não vale a pena, vale mais a pena você jogar no emulador. Próximo jogo, 17 de novembro, que eu terminei. Eu já falei do meu jogo favorito de eu ter jogado esse ano, Death Stranding. O meu jogo de ação favorito foi o Ninja Gaiden 4. Mas o meu jogo do ano favorito, vou pegar um jogo de 2025 pra falar, esse jogo é o meu favorito de 2025. É o Dispatch, que é esse, cara. Que isso? Mano, eu não tava esperando nada desse jogo. Eu acho que isso que torna ele ainda melhor. Eu não tava esperando nada que eu ia me fisgar tanto nesse jogo, tão rápido. E é um jogo narrativo perfeito. É o meu jogo de narrativo, adventure narrativo favorito de todos os tempos. Ele é muito, muito bom. Até agora, não consegui jogar nada melhor que isso. Arranca risadas, arranca emoção. Cara, acho que foi o momento que eu mais dei risada de algum produto audiovisual esse ano, foi com o Dispatch. Eu tô muito ansioso para ver o que mais essa equipe consegue criar aí para uma segunda temporada de Dispatch, que tem que rolar, né? O jogo foi um sucesso. Sensacional, cara. Dispatch, você tem que jogar. Aí, já que eu já falei de coisa boa, vamos lá, né, cara? Próximo jogo foi Devil May Cry 2. Puta que pariu, velho. Caraca, mano, o que Dispatch tem de bom, o Devil May Cry 2 tem de horroroso. Vocês podem voltar no vídeo aí e ver o que eu falei do Devil May Cry 1, mas o Devil May Cry 2, cara... Eu vou até só ler aqui, porque lembrar desse jogo... pra falar alguma coisa dele me dá dor de cabeça. Eu vou ler o que eu escrevi. Não é nenhum exagero dizer que esse é um dos piores jogos que eu já tive o desprazer de jogar. Extremamente mal feito, com cenários genéricos e pouco diversos, mecânicas quebradas, o combate é uma piada de mau gosto, o level design é inexistente, chefes tenebrosos e até a personalidade típica do Dante, que deveria ser a única coisa boa do jogo, não existe. Nada aqui se salva. É claramente um jogo que não deveria existir. Está completamente quebrado. Serve apenas para farmar umas moedinhas devido ao sucesso do primeiro jogo. Terrível. Aí a gente pode passar pro próximo, ainda em novembro, que é um jogo que eu gostei bastante, que é um clássico que eu já deveria ter jogado há muito tempo atrás, mas eu só fui jogar em novembro desse ano, que é o Call of Duty 4 Modern Warfare. O primeiro Modern Warfare, que é um jogo que eu sempre quis jogar.
Eu não tinha jogado na época. Na verdade, jogando ele, eu lembrei que eu joguei esse jogo na época, mas eu não tinha terminado. Mas enfim, terminei ele. Uma das maiores revoluções da história do gênero do FPS. Ele consegue contar uma história épica, cheia de emoção, e conta isso muito bem. A gameplay, ela ficou um pouco datada com o tempo, né? Tem umas coisas ali que estão meio paradas e tudo mais, mas ainda assim ela é fluida, divertido, e é um jogo que ele merece demais ser jogado até hoje, funciona. Próximo jogo, agora entramos no último mês do ano, dezembro, e cara, é um jogo que eu tava querendo jogar faz tempo, e agora que eu tenho uma família na Steam, alguns dos meus familiares tinham lá, Mortal Kombat 1, um jogo de 2023, aí o último título da franquia que na minha infância era a minha franquia de luta favorita. E vamos lá, sinceramente, tava esperando algo muito pior, porque eu vi muita gente falando mal do Mortal Kombat 1 e eu não sabia muito bem os porquês, mas eu fui jogar. Eu tava esperando um jogo ruim, mas não tão confuso. Mas na verdade o jogo ele não é ruim, mas ele é muito confuso. O maior problema pra mim, ele tá dentro da campanha, tá? Que apesar dele manter a identidade tosca de Mortal Kombat, que eu gosto muito, né? Tem que ser tosco, Mortal Kombat tem que ser tosco, mas eu acho ela cheia de barriga, de furo. Lá atrás, depois do 11, né? No 11 que tem o reboot ali, entre o 10 e o 11 e tal, esse reboot todo, eu falei, nossa, que fantástico, genial essa ideia, né? Agora a gente vai começar do zero. Parece que esse game, ele é só uma sequência do 11, ele não é o 1, ele é o 12, né? Eu sinto mais ele como uma sequência do 11 do que uma história nova, né? Ele não traz refrescância. As poucas novidades que ele coloca ali na história não me agradaram muito. Mas eu gosto de outras coisas do jogo ali. Tem umas referências do Armageddon, do Deadly Alliance e tal, que pra quem gosta da franquia vai pegar esses fanservices e vai gostar e tudo mais, blá blá blá. Mas assim, me decepcionou um pouquinho na campanha. É divertido com certeza. Próximo jogo, aí vamos falar de coisa boa. Em 9 de dezembro eu terminei o Despelot, que é um jogo indie que ele foi indicado até esse ano a Games for Impact. Eu não quero falar muito desse jogo porque ele é um jogo muito autoral. Ele é um documentário em formato de jogo. Eu nunca tinha jogado algo do tipo, eu acho. Fala da Copa do Mundo de 2002, que foi a primeira Copa do Mundo do Equador. E por eu ter tido uma infância muito parecida com o protagonista desse jogo, caraca, eu me identifiquei muito ali. E a cultura do Equador é muito parecida com a nossa cultura aqui no Brasil. Esse jogo ele tem cheiro, sabe? Você sente ele. E é muito legal. Eu recomendo a todo mundo ali que viveu na infância em 2002, tem mais ou menos a mesma idade que eu tenho 29. Cara, jogue Despelot. Se você gosta de futebol ainda, jogue mais, porque é um jogo sobre esse sentimento. Próximo jogo é Super Mario Bros. Wonder. Outro jogo que eu terminei no Nintendo Switch. Cara, uma das melhores experiências que se pode ter nos videogames. Esse jogo é mágico. Eu me sinto um privilegiado de ter podido jogar o Super Mario Bros. Wonder. Cara, quando eu comprei o Switch, eu fiz um vídeo especial falando do Switch e tal, que eu comprei, fiquei muito feliz. E jogar um Mario, ainda mais um Mario 2D, bem próximo do que era o clássico, original e tudo mais. Como isso é mágico, como isso é poderoso, sabe? Como o Mario é uma franquia que não pode morrer nunca, porque o primor que a Nintendo tem quando vai trabalhar com outros jogos também proprietários, mas o Mario, por ser o principal título da Nintendo, né? A quantidade de cuidado e criatividade que é colocada aqui, cara, a Nintendo... Eu não quero passar por nintendista maluco, mas os caras sabem, cara. Os caras sabem fazer videogame, tá ligado? Ele é simplesmente maravilhoso, cara. Foram 16 horas e pouquinho aí jogando esse jogo. Ainda tem 2 mundos que eu tenho que fazer, os mundos secretos lá e tal. Ainda tem coisinha pra eu pegar pra fazer o 100%, mas a história principal eu terminei. Jogue. Qualquer Mario. Pode jogar qualquer Mario. Que Mario, mas pode jogar qualquer um. Próximo jogo é o penúltimo, remake do primeiro Crash, é isso. Mais um jogo que eu joguei pela nostalgia, é uma pérola do PSX, foi revisitada com muito bom gosto. A nostalgia que o Crash traz pra mim é um tapa na cara, igual mais ou menos o que o Prince of Persia Two Thrones fez comigo, mas esse aqui é ainda mais, num nível acima, porque o PlayStation 1 foi o videogame mais importante da minha vida. Mudou a minha vida ali, cara. Foi ali que eu aprendi a ser apaixonado por videogame. Eu jogava Crash com a minha irmã, com meu pai, então uma coisa muito, sabe, muito importante pra mim. Mais uma vez, né, foi eu apontando pro Douglas criança e falando, foi pra você que eu fui jogar esse jogo e terminar ele esse ano, porque eu nunca tinha terminado o primeiro Crash. Mas agora eu terminei. E aí, partindo pro último jogo do ano, e eu resolvi deixar um jogo ruim pra jogar no final do ano. Porque eu joguei muita coisa boa esse ano. Algumas coisas aí eu gostei mais, algumas menos. Mas esse aqui
Ele só não é pior do que o Devil May Cry 2, que Devil May Cry 2 nem é jogo, o Devil May Cry 2 é um erro. Mas estamos falando de The Callisto Protocol, que quando saiu, eu tava com bastante expectativa nesse jogo quando ele saiu. E aí ele saiu cheio de problemas, né? Muitas críticas. Eu falei, caralho, vou esperar um pouquinho pra pegar. Aí fui esperando, esse jogo é de 2022, eu fui esperando. Saiu de graça na Epic, peguei na Epic. Eu fui jogar esse ano. Acabei de jogar, eu terminei ele agora. O dia que eu tô gravando esse vídeo é o dia que eu terminei o Callisto Protocol. Eu dropei, eu cheguei a parar de jogar esse jogo. Aí eu falei com um amigo meu, ele falou, mano, o final desse jogo é inacreditável, você tem que jogar. Aí eu falei, vou jogar, eu vou jogar. Agora eu fiquei curioso, mas caraca, foi um parto, foram quase 6 horas jogando, talvez até um pouco mais. Eu tô usando aqui o tempo que a Epic falou, mas eu não acredito na Epic. Porque assim, lá na Epic tava que eu terminei esse jogo com 5 horas e 53, mas na minha cabeça foram 60 horas jogando esse jogo aqui, porque cada minuto dele parece que foram 2 horas. Que jogo chato, Jesus Cristo, cara. Nossa senhora, e o final, meu Deus, que é isso? O final do jogo tá só numa DLC, né? O final, no jogo base, não... Você joga sem o... Cara, é bizarro. O combate é estúpido, a história é básica e sem graça, o personagem é básico e sem graça, a ambientação é visualmente impressionante, visualmente, né? Mas o level design é básico e sem graça. Chega no momento do jogo que você só torce pra subir os créditos. Você não aguenta mais jogar, porque é muito ruim. De graça, na época, tava caro. Paguei caro. Ele é muito parecido o jogo todo. Todos os ambientes são iguais. Parece que você tá rejogando a mesma fase em loop. Os inimigos são sempre os mesmos. Tem um boss no jogo e ele se repete umas 4 vezes. Cara, é ridículo. Só tem um chefe, lá o último chefe do jogo, que ele não se repete. Porque o jogo acaba antes. Não joga em The Callisto Protocol, joga em Dead Space Remake. The Callisto Protocol tentou muito, mas não conseguiu. E essa foi a minha lista de 43 jogos terminados esse ano. Foi um ano, de novo, muito especial, que eu gostei muito, joguei muitos jogos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da lista. A lista de 2026 eu já comecei a escrever ela um pouquinho aqui e vão ter jogos bem legais que eu tenho muita vontade de jogar. Jogue videogames, videogame é bom pra caralho. Até 2026 e eu vejo vocês. Tchau, tchau.